100 perguntas para as testemunhas de Jeová, parte 3. Só já quero avisar para vocês que esta parte 3 terá várias outras partes, subdivisões, porque vamos tratar sobre Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus, como todos nós sabemos e constatamos, é a pessoa divina mais deturpada nos ensinos do corpo governante das testemunhas de Jeová. Então pode ser que essa terceira parte tenha 3 subdivisões, porque eu quero expor as questões de uma maneira bem clara, simples, objetiva e provando de maneira fiel aquilo que as Escrituras demonstram sobre a bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca fiz isso e vai ser provavelmente a primeira vez, pelo menos que me lembro, aqui no canal MCA Apologético, ou MCA. Se você desejar, se você entender que pode ser de ajuda para outras pessoas, eu peço que você, por favor, faça a inscrição no canal, compartilhe esse vídeo. Agradeço a todos que estão aí comentando, curtindo. Agradeço também ao irmão João Flávio Martinez, pastor, presidente do CACP, que tem postado alguns dos meus vídeos no seu canal. Que Deus abençoe, que Deus também te fortaleça em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos então para as perguntas. Se eu não estou falhando na sequência, na numeração, nós vamos agora para a pergunta de número 20, tá? Então eu vou apresentar para vocês e vamos argumentar um pouco aqui em torno desta pergunta. Vamos lá. Se João capítulo 17 e o versículo 3, ao dizer único Deus verdadeiro, exclui Jesus de ser Deus como e com o Pai, então Jesus seria um falso Deus? Talvez um apologista TJ ou uma testemunha de Jeová possa rapidamente dizer, não, nós já respondemos essa pergunta, porque há uma resposta a esse questionamento nas publicações do corpo governante. A resposta é que a Bíblia também chama anjos e o próprio Jesus e até homens de deuses, mas eles não são deuses falsos. Daí, eles então entendem que essa objeção não poderia lograr êxito. No entanto, isso daí é apenas uma fumaça, ou uma maneira de despistar o óbvio. Quando o Senhor Jesus disse que o Pai era o único Deus verdadeiro, ele não está apenas apontando que ele, Deus, seria um Deus em um sentido sublime e superior aos demais deuses. Ele usou a palavra verdadeiro em contraste com deuses falsos, sabemos disso. Mas o grande problema não é tanto ou apenas essa palavra. Há um outro problema. Jesus, ele disse único Deus verdadeiro. Ele usou a palavra único para Deus. Então, as testemunhas dizem, está vendo? Somente Jeová pode ser Deus em um sentido sublime, que eles assim percebem. O que eles não consideram é o que eu vou trazer agora com a próxima pergunta, a pergunta de número 21, que é uma explicação da problemática que traz a pergunta que eu acabei de apresentar. Muito bem, se o uso do termo único
em João capítulo 17, exclui Jesus de ser Deus como o Pai é, ou com o Pai? Essa expressão, quando aparece em Judas, versículo 4, exclui o Pai e o Espírito Santo de ser Senhor, deles serem Senhor? Vamos para o texto. Em Judas, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, na parte final do versículo, ele disse de indivíduos que deturpam a verdade e a graça de Deus, e aí no fim ele diz, o autor inspirado Judas, e eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui Judas usa a palavra único para Jesus Cristo, e a palavra aqui traduzida por soberano soa algo como déspota em grego. Na tradução do Novo Mundo foi traduzido apenas por dono, ou seja, eles usaram uma expressão que não transmite a ideia completa do termo. Afinal de contas, um soberano, ele também é dono, mas ele não é só isso. Um soberano, ele tem o domínio total em seu campo de atuação, ou domínio, ou reinado. Assim, Judas está dizendo que Jesus Cristo é o único soberano, é a palavra que ele usa, original, e também o único Senhor, que denota amo e domínio também. Daí, se no caso de Judas, aliás, se no caso de João, João 17,3, exclui Jesus de ser Deus verdadeiro, aqui então devemos pensar que o Pai não é soberano e nem Senhor? Não, de fato, a própria testemunha não ia dizer isso. Como nós, trinitarianos, respondemos isso? Para nós, as expressões exclusivistas e exclusivas das pessoas da divindade não limita a outra pessoa de usufruir aquilo que estamos apontando que certa pessoa da divindade usufrui em sua essência ontológica. Isso quer dizer que quando, por exemplo, nós dizemos que Jesus é o nosso único Salvador, único e suficiente Salvador, nós não estamos excluindo as outras pessoas da Trindade. O Pai, ele é Salvador, e o Espírito Santo também é Salvador. A Bíblia mostra isso. Quando nós dizemos que o Espírito Santo é Senhor, assim como o apóstolo Paulo argumentou em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, nós não estamos negando que essa qualificação ou esse atributo de senhorio, dizendo que o Espírito Santo é Senhor, exclua o Filho ou o Pai, já que a própria Bíblia diz, como nesse texto de Judas, que Jesus é o único Senhor, já que a própria Bíblia mostra na oração de Jesus, em que ele, ali em Mateus 11, 25, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Portanto, quando a expressão único aponta para uma das três pessoas, não se exclui, não limita a outra pessoa da divindade que usufrui a sua mesma divindade. O que está excluindo são criaturas, o que está excluindo são seres que de alguma forma se opõem à divindade. Por isso que Jesus ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. O mesmo que podemos dizer de Jesus. Jesus é o único Deus verdadeiro. E a Bíblia diz isso. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, ele disse assim as seguintes palavras: também sabemos que o Filho de Deus já veio,
e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observe que ele usa a expressão este, apontando para o mais próximo, que é Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com as perguntas e argumentações. Espero que Deus nos abençoe nessa reflexão. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso que eu vou colocar agora. Certa vez, eu mencionei esse texto e o que ele implica para uma testemunha de Jeová, e ele não acreditou que o texto estava dessa forma. Eu primeiro mencionei, e ele disse, mas está assim? Jesus disse dessa maneira? Eu falei, sim, vamos ler. Nós lemos, e ele ficou um pouco chocado, e teve que pensar um pouco melhor sobre o que havia acabado de me dizer. Então vamos lá, pergunta de número 23. Pergunta de número 23. Preste bem atenção. Se Jesus não é Deus, como e com o Pai, sendo somente um melhor anjo, como dizem a literatura do corpo governante, como ele, Jesus, pôde afirmar que temos que honrá-lo como honramos o Pai? Isso ele disse em João capítulo 5 e o versículo 23. Vamos abrir a Bíblia e ler? O Evangelho de João capítulo 5 e o versículo 23. Olhe só as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e reflita nas implicações que esse texto traz sobre a teologia do corpo governante. Disse Jesus, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olhe só o que o nosso Senhor Jesus disse aqui. Ele falou que para se receber vida eterna, precisamos honrar o Filho como honramos o Pai. Você já pensou se a teologia do corpo governante fosse correta e Jesus fosse a encarnação do arcanjo Miguel, ou mesmo o próprio arcanjo Miguel dizendo, vocês devem me honrar assim como honra o Pai? Nós sabemos que Ser tentou fazer isso. A Bíblia mostra aqui que Jesus, ele reclama para si o mesmo peso de honra. Daí a pergunta para uma testemunha de Jeová é evidente. Como que Jesus pode pedir isso, sendo ele uma criatura angélica ou um ser humano simplesmente perfeito? Quando Jesus disse isso aqui, ele estava no mesmo padrão de Adão. Pense você, Adão quando desejou ser Deus, não há como escapar disso. A verdade é que o Senhor Jesus, ele tem a mesma essência do Pai. Por isso que Jesus pôde dizer isso. Por isso que ele disse para que as pessoas o honrassem, assim como honram o Pai. Eu vou ficar por aqui hoje apenas nessas 3 perguntas, e no próximo vídeo eu vou continuar nesse tópico sobre Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor possa nos conduzir, aliás, que o Senhor venha nos conduzir a conversar com pessoas, a evangelizar as pessoas que creem em um outro Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus te fortaleça.